Minha filha sempre teve problemas com a prima, mas a situação explodiu quando a prima perdeu a carreira dos sonhos por causa de uma doença e passou a trabalhar como garçonete. Minha filha achou engraçado pedir que ela servisse a família em um almoço, e a família inteira virou contra nós. Fomos desconvidados do casamento e agora todos nos tratam como se fossemos monstros. Olá, Reddit. Estou lidando com algo que me pegou completamente de surpresa. E sinceramente quero saber se estou errada por ainda estar chateada com isso ou se as pessoas estão exagerando. Minha filha, Leia, 22 anos, é estudante universitária. Ela entrou em uma das melhores universidades do país e sempre foi ambiciosa, focada e honestamente, segue um caminho diferente da maioria das pessoas da idade dela. Não é perfeita, mas é inteligente, determinada e se preocupa em construir um bom futuro para si mesma. Ela é minha única filha e somos muito próximas. Meu sobrinho, David, 24 anos, vai se casar no começo do próximo ano. Ele é o neto mais velho da família e sempre foi o queridinho do lado da minha família, principalmente para minha irmã, mãe dele. É do tipo que não podia fazer nada errado enquanto crescia, e meus pais claramente reforçavam isso. Enfim, recebemos a lista de convidados do casamento há algumas semanas. Meu marido, meu filho e eu percebemos bem rápido que nossa família não estava nela. Não apenas Leia, mas todos nós. Nada, nenhum convite. Achei que fosse um erro, então entrei em contato com minha irmã. Ela me disse diretamente que nossa família foi deixada de fora de propósito, que Leia não era bem-vinda e que não queria um drama no grande dia de David. Perguntei do que diabos ela estava falando e ela mencionou algo que aconteceu 2 anos atrás. Sinceramente, eu já tinha seguido em frente. Foi um momento idiota e achamos que tinha ficado no passado. Pelo visto, não. Em 2021 tivemos um almoço em família em um restaurante indiano simples que meus pais gostavam. Foi alguns meses depois de minha sobrinha Marta, hoje com 20 anos, ter sido diagnosticada com epilepsia. Eu sabia que ela estava passando por um momento difícil. Ela sempre disse que queria ser bombeira, e a condição dela tornou isso mais complicado. Não quero minimizar isso, mas ela ainda estava funcionando normalmente e conseguiu um emprego como garçonete. Todos achamos que ela teria tempo para encontrar um novo caminho. Nesse almoço, Leia e Marta acabaram sentando perto uma da outra, o que não foi uma boa ideia. Elas nunca se deram muito bem enquanto cresciam. Marta sempre foi meio ríspida e se ofendia facilmente, enquanto Leia sempre teve um humor sarcástico. Ela fala de forma direta. Já pedi para suavizar, mas ela diz que as pessoas sempre distorcem suas palavras, por mais cuidadosa que seja. Durante o almoço, Leia fez algumas piadas. Chamou Marta de garçonete algumas vezes e brincou dizendo para ela trazer comida. Nem percebi no começo. Não foi num tom agressivo. Leia sempre teve um humor seco que ou as pessoas entendem ou não. Marta aparentemente não entendeu. Em certo momento, Leia disse algo como: "Bom, você trabalha com comida agora, certo? Acho que esta mesa precisa de reposição", e riu. Marta simplesmente congelou e não falou muito, mas dava para ver que estava furiosa. Então, totalmente do nada, ela pegou um pequeno recipiente metálico de molho curry e despejou tudo sobre o vestido da Leia. Era um vestido claro de verão que Leia tinha comprado com o próprio dinheiro. Ela pretendia usá-lo em um evento naquela semana. Ela ficou em choque. Lembro que ficou olhando para si mesma por alguns segundos antes de correr para o banheiro chorando. Não foi só um acidente. Ficou completamente encharcado, com cheiro forte de especiarias e manchado por toda parte. Meu marido se levantou imediatamente e disse à minha irmã que a filha dela tinha passado dos limites. Dissemos que foi um comportamento nojento e saímos do restaurante. Leia ficou mortificada. Repetia: "Por que ela fez isso? Eu nem falei nada tão ruim." Minha irmã nunca ligou para pedir desculpas. Na verdade, bloqueou Leia em tudo pouco depois disso. Sem explicação, sem conversa. Meus pais me ligaram alguns dias depois, não para perguntar se Leia estava bem, mas para dizer que Marta estava passando por um momento difícil e que Leia a tinha provocado. Fiquei chocada com a rapidez com que tomaram partido, como se minha filha merecesse ser humilhada publicamente e atacada com comida por causa de alguns comentários sarcásticos. E para constar, não foi uma garota inocente perdendo o controle uma vez. Marta sempre teve um ciúme reprimido da Leia. Desde pequena se virava os olhos quando Leia falava dos interesses dela. Quando Leia entrou para o programa de ciências no ensino médio, Marta fazia piadas dizendo que ela era exibida. Quando Leia foi aceita na universidade, Marta disse para ela aproveitar o Palácio dos Nerds. Sempre houve esse ressentimento sutil, e ignoramos esperando que ela amadurecesse. Mas o almoço foi a gota d'água para nós. Paramos de ir a eventos familiares onde Marta estaria. Não fomos ao jantar de Natal daquele ano e preferimos passar com a família do meu marido. Ninguém entrou em contato. Nem minha irmã, nem David, nem Marta. Meus pais continuaram fingindo que tinha sido apenas um dia ruim. E toda vez que eu mencionava o assunto diziam: "Não podemos simplesmente seguir em frente?" Agora, 2 anos depois, David vai se casar. E aparentemente ainda somos perigosos demais para convidar porque Marta pode ficar chateada. Ninguém perguntou a Leia se ela estaria disposta a ver Marta novamente. Apenas presumiram que ela causaria uma cena. Enquanto isso, o lado deles da família protege Marta como se fosse uma garotinha ferida que nunca fez nada errado. Tentamos manter a paz. Leia até disse que ficaria do outro lado do salão se isso significasse poder comparecer. Mas minha irmã nem considera essa possibilidade a menos que Leia peça desculpas a Marta.
Desculpas por quê? Por dizer algumas frases que nem foram agressivas. Meus pais dizem que estou sendo teimosa e prolongando isso. Mas sinceramente não entendo como isso virou culpa nossa. David é adulto. Pode convidar quem quiser. Certo, mas não finjam surpresa quando ficamos magoados. Eles não deixaram só Leia de fora. Excluíram toda a nossa casa. Isso não foi descuido, foi punição. O que mais me incomoda é que David estava lá quando aconteceu o almoço. Ele viu a comida voar. Sabe que Marta perdeu o controle primeiro. Mas acho que a lealdade familiar importa mais do que a verdade. Não fomos atrás deles depois disso. Pensei, tudo bem, se vão agir assim, ficamos do nosso lado. Mas agora agem como se fossemos nós que guardamos rancor. Esperam que Leia peça desculpas, mas ninguém nunca pediu para Marta explicar porque achou aceitável jogar molho na cara de alguém. Nenhuma vez. Apenas silêncio do lado deles, como se nunca tivesse acontecido. E novamente não é só sobre um vestido estragado. Foi um evento familiar em público. Outras mesas viram. Leia chorava no banheiro tentando tirar Curi do sutiã com papel toalha enquanto todos agiam como se fosse normal. Nós fomos embora. Eles ficaram e terminaram a refeição como se nada tivesse acontecido. Minha irmã nem mandou mensagem perguntando se Leia estava bem. Avançando para agora, meu filho, irmão da Leia, descobriu sobre o casamento e disse que também não iria. Ele tem 19 anos e me disse que ver Marta escapar de tudo fez perder o respeito por David. Ele disse, por que eu deveria ficar numa sala com pessoas que não defenderam minha irmã? Para nós aquilo deveria ter encerrado o assunto. Não planejávamos fazer drama. Leia já tinha desistido emocionalmente daquele lado da família. Mas na semana passada meus pais começaram a me ligar várias vezes por dia. Aparentemente David disse a eles que eu exigi um pedido de desculpas da Leia antes de recebermos convites. Não é verdade. Eu disse que consideraria se Leia recebesse um pedido de desculpas primeiro, mas agora isso virou chantagem. Minha mãe disse que estou envergonhando ela, manchando o grande dia de David com amargura. Meu pai disse que estou sendo cruel e mesquinha e que devo ser a pessoa mais madura. O que isso significa? Deixar minha filha ser humilhada e depois sentar à mesa fingindo que nada aconteceu? Perguntei diretamente, algum de vocês disse a Marta que ela passou dos limites? Eles não responderam. Só disseram que Marta estava sofrendo pela perda do sonho e que Leia não deveria ter provocado. Então agora minha filha é culpada por ter sido alvo porque outra pessoa estava passando por dificuldades. Há algo que ainda não mencionei. Não foi a primeira vez que Marta teve esse tipo de reação. Alguns anos antes do incidente do Curi, estávamos num churrasco em família e Leia comentou sobre um prêmio que ganhou na escola. Marta interrompeu no meio da frase e disse alto, meu Deus, Leia, você nunca para de se exibir? Disse isso na frente de todos. Minha irmã riu como se fosse uma brincadeira entre primas. Leia se fechou depois disso. Em outra festa de aniversário, Marta fez um comentário maldoso sobre as roupas da Leia, dizendo que ela se vestia como se estivesse fazendo teste para a faculdade de medicina. Isso foi antes mesmo de Leia se candidatar. Isso vinha acontecendo há anos. Alfinetadas passivas, tentativas de diminuir, e depois o molho. Não surgiu do nada. Então, quando ouço as pessoas dizendo que estamos prolongando a situação, parece que todos decidiram fingir que o comportamento de Marta não conta. Como se estivesse tudo bem humilhar os outros desde que ela seja a pessoa que está sofrendo. Leia não podia ter um dia ruim. Leia não podia ser sarcástica. Mas Marta tem passe livre permanente. E agora não fomos convidados para um casamento da família. E eu deveria simplesmente aceitar. Eles querem paz? Então responsabilizem quem começou isso. Estou cansada de ouvir que devemos seguir em frente quando nada foi resolvido. Leia não recebeu justiça. Recebeu silêncio e culpa. Essa é a mensagem que estão enviando. Fique quieta ou fique longe. Eu sei como isso parece para quem está de fora. É só um casamento. Mas não é sobre isso. É sobre respeito. Leia não foi apenas desconvidada. Foi apagada. E o resto de nós virou dano colateral. É isso que dói. Não estou dizendo que David precisa reconstruir pontes. Ele pode fazer o que quiser, mas não podem agir surpresos porque não estamos bem com isso. Eles fizeram uma escolha e nós também. Só quero saber se estou completamente fora da realidade por me recusar a deixar isso para lá até que alguém, qualquer pessoa, reconheça de fato que o que fizeram com a Leia foi errado. É pedir demais? Comentários do Reddit. Comentário 1. Você é a errada. Leia vai levar um choque quando estiver trabalhando num hospital e perceber que pacientes e colegas não ligam para notas altas nem para sarcasmo. Ser inteligente não é licença para diminuir os outros. As piadas dela não foram espirituosas. Foram direcionadas a alguém vulnerável na frente da família inteira. E ela fez isso sabendo que não haveria reação, porque Marta sempre foi vista como a prima inferior. Não foi brincadeira, foi humilhação disfarçada de humor seco. As pessoas explodem quando são pressionadas demais. E, se alguém jogasse Curi na Leia, talvez ela pensasse duas vezes antes de usar o sofrimento de outra pessoa como piada. Você não provoca alguém que acabou de perder a carreira pela qual lutou a vida inteira e depois se surpreende quando isso volta contra você. Leia não merecia ser atacada fisicamente, mas merecia consequências. E não é sobre um vestido. É sobre decência básica, que faltava à sua filha muito antes daquele almoço.
Talvez sua família esteja cansada de passar pano para a crueldade dela fingindo que é inteligência. Comentário 2. Ninguém nessa família conversa como gente normal. Tudo é passivo-agressivo, sarcástico e orgulhoso demais para alguém dizer primeiro: isso foi ruim, vamos resolver. Vocês estão tão acostumados ao conflito que uma garota de 20 anos jogar comida na outra parece só mais um dia comum. Você diz que as piadas da Leia não foram agressivas. Mas dizer que alguém só serve para trazer comida não é sarcasmo, é demonstração de superioridade. É alguém que está bem na vida querendo esfregar isso em quem está pior. Aí deu errado e agora ela é a vítima. Por outro lado, Marta estava ressentida há anos, claramente insegura, e ninguém do lado dela ensinou a lidar com essas emoções. Então tudo explodiu literalmente e o seu lado da família simplesmente se afastou como se fosse moralmente superior. David excluir vocês não é punição, é controle de danos. Ele provavelmente quer casar sem alguém reabrindo feridas antigas durante o jantar. Isso não quer dizer que ele esteja certo, mas não é absurdo não confiar nessa situação. Você é a errada. Comentário 3. Nem me importo com o casamento. Isso é uma implosão familiar em câmera lenta que começou quando essas meninas eram crianças. Primas não chegam a esse ponto sem os adultos deixarem o ressentimento crescer. Onde estavam os pais quando começaram os comentários maldosos? Você citou incidentes de anos atrás e ninguém interveio. Todos deixaram piorar e você ainda está tentando vencer. Não é mais sobre Leia ter sido maltratada. É sobre ganhar uma vitória moral antes de considerar reconectar. Você condicionou o convite a um pedido de desculpas forçado, que você sabe que não será sincero e provavelmente nem te satisfaria. Seu verdadeiro problema é que a família escolheu Marta, e isso dói. O que aconteceu foi ruim para Leia, mas você não está fazendo a pergunta certa. Não quer curar nada, quer estar certa. Por isso ninguém cede. Comentário 4. Leia fez provocações de status sabendo muito bem que o sonho de Marta tinha acabado de ser destruído. Ninguém joga cure sem motivo. Algo nela quebrou. Foi uma escolha ruim, mas não foi aleatória. Um comentário sarcástico ocasional é uma coisa. O que você descreveu foi direcionado. Alfinetar constantemente alguém que já está no fundo do poço não é esperto, é cruel. Você insiste em dizer que Leia é direta e seca, como se todo mundo estivesse interpretando errado. Ninguém interpreta errado sempre. Sua defesa do tom dela ignorando o impacto diz muito. Por outro lado, afastar uma família inteira por 2 anos é exagero. Um almoço ruim virou guerra fria e agora um convite de casamento virou moeda de troca. As pessoas que deveriam ter intervindo, você, sua irmã, seus pais, escolheram lados e deixaram apodrecer. David provavelmente só não quer essa energia no casamento. Difícil culpá-lo. Se a paz era o objetivo, alguém deveria ter buscado antes. Ninguém buscou. Agora foi longe demais e todos fingem que um pedido de desculpas resolve. Atualização. Estou escrevendo esta atualização porque os comentários tomaram outro rumo e porque a situação explodiu de maneiras que eu não esperava, mesmo tendo sido avisada. Estou exausta com raiva e sinceramente cansada de fingir que essa família já tentou ser justa. Muita gente me acusou de criar drama e de me recusar a entender a dor da Marta. Eu entendo perfeitamente. Só não aceito a versão em que minha filha vira um monstro e todo o resto é desculpado pelo próprio comportamento. Leia tem orgulho de si mesma. Ela trabalhou duro. Ela não se tornou cruel magicamente por ter tido sucesso. Orgulho e crueldade não são a mesma coisa, por mais que as pessoas queiram que sejam. Tentei várias coisas depois da minha primeira postagem. Nenhuma funcionou. Primeiro, entrei em contato novamente com David e sua noiva e perguntei se havia alguma chance de reconsiderarem, nem que fosse uma presença parcial. Ofereci que Leia não se sentaria perto de Marta. Nenhuma resposta. Depois falei com meus pais pedindo que interviessem. Disseram que eu estava dificultando e que a decisão era final. Então veio a questão do grupo da família. Descobri que existia um grupo do casamento que incluía todo mundo, exceto minha casa. Um primo mencionou sem querer em outra conversa. Doeu mais do que eu esperava. Não foi só Leia que foi excluída. Foi como se todo o nosso ramo da família tivesse sido silenciosamente descartado. Leia ficou muito abalada. Não vou mentir. Até então ela estava se mantendo firme, focada na faculdade, dizendo a si mesma que aquilo não definia seu valor. Ver a prova de que todos estavam planejando e rindo juntos enquanto fingiam que ela não existia tocou num ponto sensível. Na mesma época meus pais voltaram a nos pressionar, mas agora com outro discurso. Queriam que parássemos de envenenar o ambiente antes do casamento. Essa frase ficou na minha cabeça. Aparentemente não aparecer e ficar em silêncio ainda era barulho demais para eles. Nesse ponto nada funcionava. Cartas foram ignoradas. Ligações não atendidas. Tentativas de acordo tratadas como insulto. Então Leia tomou uma decisão por conta própria. Disse que iria ao casamento. Antes que alguém conclua algo, não foi um plano de vingança elaborado na nossa cozinha. Ela disse algo simples.
queria saber como é um casamento. Tem 22 anos, às vezes fala em casar um dia, como seria e se é algo que quer. Disse que não queria que toda essa situação roubasse até a ideia disso dela. Disse que se sentia apagada e queria existir no mesmo espaço que todos, nem que fosse por algumas horas. Meu marido a apoiou. Eu hesitei, mas no fim também apoiei. Talvez me crucifiquem por isso, mas não vou fingir que me arrependo de ficar ao lado da minha filha. Leia foi com o namorado. Usou um vestido branco. Sei exatamente como isso parece. Não era vestido de noiva nem nada elaborado, mas sim, era branco. Ela disse que nem pensou na cor no começo e depois decidiu que não se importava mais. Disse que se já seria julgada de qualquer forma, pararia de andar na ponta dos pés. Eles chegaram durante a recepção. Pelo que me contaram depois, o clima mudou imediatamente. As pessoas notaram. Cochicharam. Marta notou, e isso importa mesmo que todos finjam que não. Leia não se aproximou de David nem da esposa dele. Não tentou aparecer nos discursos nem nas fotos. Ficou mais afastada, conversou com alguns parentes distantes e dançou com o namorado. Mas também falou. E sim, fez comentários. Comentou sobre o vestido de Marta dizendo que não combinava com ela. Comentou sobre o cabelo dela. Marta cortou bem curto recentemente e Leia fez uma piada perguntando se ela ainda estava tentando superar as coisas. Perguntou em voz alta se Marta ainda se agarrava àquela piada de anos atrás como se tivesse definido a vida dela. Não estou defendendo essas falas. Estou explicando. Para Leia foram anos sendo tratada como problema condensados numa única noite. Ela se sentiu ridicularizada pela ausência muito antes de abrir a boca. O ponto de ruptura veio quando Leia e o namorado estavam dançando. Minha irmã, mãe da Marta, se aproximou e exigiu que Leia saísse. Não foi segurança nem organizador do evento, foi a tia. Disse que Leia estava envergonhando todos e estragando o dia. As vozes se elevaram. Outros convidados olharam. Leia se recusou. Foi aí que tudo desmoronou. No meio da discussão, Leia virou, viu a mesa do bolo próxima e empurrou. O bolo caiu. Pratos quebraram. Cobertura espalhada por todo lado. Gritos, choque, caos. Ela foi retirada imediatamente. Agora David e a esposa falam em processo por danos materiais e perturbação. Estão furiosos. Meus pais não falam comigo. Minha irmã mandou mensagem dizendo que destruía a família deles sem conserto. Leia voltou para casa tremendo de raiva e humilhação. Repetia que queriam torná-la invisível e que mesmo quando apareceu quieta foi atacada. Não voltou às aulas. Diz que não consegue se concentrar nem suportar ser vista agora. O namorado voltou para a casa dos pais dizendo que precisava de espaço. Uma coisa tem me preocupado muito. Leia ficou obcecada com o cabelo da Marta. Marta cortou bem curto recentemente e Leia vive dizendo que quer o mesmo estilo. Fica comentando como elogiaram Marta por se reinventar e como todos se uniram em torno da dor dela. Não entendo essa fixação e não quero que Leia tome decisões impulsivas por raiva ou comparação. Meu marido continua firmemente do lado da Leia. Ele diz que a família a empurrou até esse ponto passo a passo e agora está chocada porque ela finalmente reagiu. Estou dividida entre proteger minha filha e ter medo de onde essa raiva está levando ela. As pessoas queriam uma atualização. É isso. Se quiserem chamar minha filha de sem coração de novo, fiquem à vontade. Se quiserem dizer que deveríamos tê-la contido com mais firmeza, tudo bem. Mas não finjam que isso surgiu do nada. Não finjam que anos de desprezo não importam. Estou aqui escrevendo e me perguntando se ficar ao lado da minha filha me torna imperdoável aos olhos de estranhos e se algo disso teria acontecido se alguém tivesse lidado com um conflito original em vez de enterrá-lo. É assim que as coisas estão agora. Comentários do Reddit. Comentário 1. Leia não apareceu para ter uma experiência emocional de casamento. Ela apareceu para se inserir em um espaço onde disseram que ela não pertencia. Ir de branco foi ridículo. Comentar a aparência da Marta e depois fingir que ela foi a desrespeitada é comportamento clássico de garota maldosa. Do tipo que passa impune porque mães como você chamam de humor seco em vez do que realmente é, provocar alguém que você considera inferior. Leia não queria apenas ser vista. Queria ser vista acima de Marta. Foi isso o tempo todo. Você e seu marido alimentaram essa fantasia a vida inteira. Ela é especial, melhor, e merece um lugar não importa o que diga ou faça. Ela perdeu o namorado, destruiu um casamento e prejudicou o próprio futuro não porque o mundo foi cruel, mas porque não consegue imaginar alguém sendo o foco além dela. E agora ela está desmoronando e você ainda culpa os outros. Você não criou uma filha orgulhosa. Criou alguém que não suporta ser irrelevante por um dia sem derrubar um bolo. Vocês permitiram isso e agora as consequências chegaram. Comentário 2. O colapso da Leia se resume a uma coisa: Marta seguiu em frente e ela não. O bolo não foi raiva, foi desespero. Ela viu alguém que provocou por anos sendo acolhida, diferente, rindo e dançando. Percebeu que suas táticas não funcionavam mais. O sarcasmo, a superioridade, a falsa educação, nada impediu Marta de ter o momento dela. E honestamente, você e seu marido alimentaram isso por anos. Criaram nela a ideia de ser excepcional e incompreendida. Cada vez que diminuía alguém vocês chamavam de confiança. Cada insulto era espirituoso. Cada alfinetada era merecida. Vocês a transformaram em alguém que não vê pessoas, só ameaças e ranques.
Ela foi ao casamento de branco com uma missão, lembrar Marta do lugar dela, mas deu errado. O namorado foi embora, a faculdade pausou e a reputação foi afetada. E você ainda defende e culpa os outros pelas consequências que ela criou. Ela não queria participar, queria vingança. Quando não conseguiu, destruiu algo. Não é criança, é adulta que nunca ouviu não. Agora ouviu e não consegue lidar. Isso é responsabilidade sua. Comentário 3. A desculpa de que só queria participar acabou quando Leia comentou sobre o cabelo de Marta. Não houve boa intenção ali. Ela foi provocar e se sentir superior. Quando não funcionou, derrubou o bolo. Não foi dor, foi humilhação misturada com ego. Tudo poderia ter sido evitado se você tivesse dito não. Em vez disso, embalou o ressentimento dela como inocência e apoiou. Deu permissão literal e emocional. Ela poderia tentar reconstruir pontes, pedir desculpas e mostrar humildade. Em vez disso, apareceu como protagonista e se surpreendeu por não ser recebida como realeza. Leia não é figura trágica. É alguém que distribui crueldade e desmorona quando volta para ela. O problema na faculdade não surpreende. Está desmoronando porque pela primeira vez suas palavras têm peso e ela não sabe lidar. Deixe que enfrente as consequências, talvez aprenda mais do que a família ensinou. Atualização 2. Estou escrevendo de novo porque os ataques passaram de discordância para crueldade. E porque as coisas em casa pioraram de formas que eu não esperava, mesmo depois do casamento. Não sei o que as pessoas acham que ganham destruindo uma jovem de 22 anos que claramente está em sofrimento. Essa necessidade constante de reduzi-la a malvada, desequilibrada ou perigosa não corresponde à realidade. Primeiro, um esclarecimento. Nenhuma denúncia criminal foi registrada. Isso não aconteceu. David quis prosseguir, sim, a família da esposa pressionou bastante, mas parentes intervieram e o convenceram a deixar para lá. Não por bondade com Leia, ressalto, mas por medo das consequências familiares e fofocas. A ideia de que ela será levada aos tribunais é falsa e estou cansada de ver isso repetido como fato. Dito isso, o estrago já está feito. Depois do casamento, Leia voltou para casa quase sem falar. Estava agitada, andando de um lado para o outro e puxando o próprio cabelo constantemente. Ela voltou a se fixar na Marta, nos comentários dela, no corte de cabelo e na forma como as pessoas reagiram a ela na recepção. Era obsessivo, sim, mas não do jeito que estão dizendo. Leia não estava admirando Marta nem copiando por inveja. Ela estava furiosa com a facilidade com que Marta parecia receber simpatia, atenção e validação depois de anos causando problemas. Leia repetia: ela estraga tudo e recebe consolo. Eu quebro e me apagam. Foi aí que aconteceu a questão do cabelo. Leia disse que queria cortar bem curto. Eu disse não. Não proibi como se fosse criança, mas deixei claro que não apoiaria uma mudança drástica enquanto ela estivesse em crise. O cabelo dela era longo, saudável e sempre foi motivo de orgulho. Ela tremia, chorava e falava em círculos. Disse que voltaríamos a isso quando estivesse mais calma. Ela não esperou. Enquanto eu estava no mercado, pegou uma tesoura e cortou sozinha no banheiro. Não foi a parar nem tirar alguns centímetros, foram tufos, partes desiguais, linhas irregulares. Quando cheguei, a pia estava cheia de cabelo e ela se olhava como se tivesse acordado de algo irreversível. Levei-a a um cabeleireiro naquela mesma tarde. O profissional foi direto. Não havia comprimento suficiente para corrigir direito. A única opção era um corte bem curto para igualar. Leia ficou na cadeira chorando em silêncio enquanto faziam. Quando terminou, parecia mais velha, mais dura e completamente diferente de si mesma. Odiou imediatamente e continuou odiando. O namorado veio mais tarde naquela noite. Tentou apoiar no começo, mas não parava de olhar o cabelo. Perguntou várias vezes se ela estava bem. No dia seguinte disse que precisava de espaço. 2 dias depois terminou. Disse que não a reconhecia mais e que tudo ao redor dela era caos. Pessoas online comemoraram como se fosse punição merecida. É repugnante. Então piorou. Meu marido e eu descobrimos que Leia havia reprovado em várias matérias no último período. Não foi por pouco. Ela escondeu de nós. Descobrimos quando chegou uma notificação acadêmica pelo correio sobre a situação de matrícula. Meu marido ficou arrasado. Sempre teve orgulho dela, dizendo a todos que seria médica um dia. Saber que estava afundando em silêncio e mentindo quebrou algo nele. Está distante agora, mais quieto. Leia se recusa a voltar ao campus. Diz que não consegue encarar as pessoas com esse cabelo, especialmente depois da história do casamento ter se espalhado. Está convencida de que todos a veem como instável. Seja verdade ou não, o medo é real para ela. Ela começou terapia. Eu mesma organizei. Vai 2 vezes por semana e quase não fala depois. E sim, culpo Marta por muito mais do que as pessoas admitem. Muitos fingem que Marta sumiu da história depois do episódio do Curi. Não sumiu. Depois do casamento ela fez comentários. Vários parentes nos contaram. Zombou da aparência da Leia. Perguntou se ela estava testando novas personalidades. Riu do bolo. Assumiu novamente o papel de vítima e recebeu conforto. Em uma ligação, quando minha irmã achou que Leia não estava ouvindo, Marta brincou que vestidos brancos realmente fazem a loucura aparecer. Leia ouviu isso e ainda esperam que ela se cure em silêncio. Sobre a acusação de que Leia é obcecada por Marta, essa narrativa é conveniente, mas errada.
Marta nem tinha orelhas furadas até recentemente. Agora tem vários piercings parecidos com fotos antigas da Leia. Mencionei isso com cuidado e disseram que eu estava imaginando. Talvez esteja, ou talvez só vejam padrões quando convém. Também falei com meus pais novamente. Perguntei por que nunca pediram para Marta parar de falar da Leia. Minha mãe disse que não queria reabrir feridas. Aparentemente as feridas da Leia podem continuar sendo cutucadas. Contatei David diretamente pela última vez. Disse que Leia não está bem, que está isolada, sofrendo e se desestruturando. A resposta foi curta. Disse que a prioridade dele é a esposa e que Leia fez suas escolhas. Acrescentou que ela deveria aprender a lidar com as consequências. Não acho que ele entenda o quão frio isso soa para quem vê a própria filha desmoronar. Dizem que Leia queria atenção. Se fosse verdade, não estaria trancada no quarto com as cortinas fechadas. Não recusaria a faculdade. Não estaria chorando por um corte de cabelo irreversível. Atenção não se parece com isso. E estou furiosa com a sugestão de que o futuro dela acabou ou que merece essa queda. Leia ainda será médica. É inteligente, capaz e trabalhou demais para ser reduzida a uma noite e um erro. David e Marta continuarão exatamente onde sempre estiveram, com as mesmas ferramentas de sempre. O mesmo vale para a esposa de David, que assistiu tudo à distância e decidiu quem era descartável. Se defender minha filha me torna desagradável que seja. Mas me recuso a aceitar uma história em que os erros de uma jovem são tratados como prova de que ela é irrecuperável, enquanto a crueldade de outra é envolvida em desculpas e simpatia. Estamos lidando com consequências reais aqui. Um cabelo que não vai crescer de volta da noite para o dia. Um relacionamento que terminou. Um pai lidando com a decepção. Uma jovem duvidando se ainda pertence a algum lugar. Então não vou ganhar perspectiva virando as costas para ela. E não vou aceitar que essa implosão exista no vazio. Já estamos sofrendo bastante sem estranhos afiando as facas. Comentários do Reddit. Comentário 1. Eu nem acho que a Leia seja o problema raiz aqui. Você e seu marido construíram a realidade dela tijolo por tijolo. Ela é produto de anos ouvindo que estava certa, que era especial, incompreendida, e que qualquer um que não a entendesse era só invejoso ou inferior. Agora ela tem 22 anos, está reprovando em matérias, foi abandonada, surtando por causa de um corte de cabelo, e você ainda culpa Marta como se ela tivesse entrado na sua casa e cortado o cabelo da Leia enquanto ela dormia. Isso é insano. Ela derrubou um bolo em um casamento, zombou do trauma de um primo, mentiu sobre a faculdade, sabotou a si mesma. Mas você não escreveu uma única frase responsabilizando-a de verdade. E até fazer isso, nada disso vai acabar. E a Marta, tudo o que ela fez foi existir. Cortou o cabelo e colocou brincos, e de repente está tentando roubar a identidade da Leia. Talvez a Leia não seja a única que precisa de terapia. Essa obsessão por se sentir injustiçada transformou sua família inteira em um caos. Deixe a Leia descobrir quem ela é fora disso. Porque agora ela não está se tornando médica. Está se tornando a pessoa que os outros evitam, não por ódio, mas por exaustão. Comentário 2. O corte de cabelo não foi sobre a Marta. Foi a Leia tentando apagar a versão de si mesma que não funcionava mais. O problema é que ela não sabe quem sobra por baixo. E, em vez de dar espaço para ela descobrir isso, você continua arrastando tudo para a política familiar como se fosse um tribunal e a Marta estivesse sendo julgada pelo crime de existir. Tudo isso soa como luto por um ideal, a filha perfeita, prodígio da medicina, o exemplo bem comportado que fazia a família parecer bem. Agora que ela é humana, ferida e bagunçada, você está em pânico procurando alguém para culpar. Primeiro foi a Marta, depois o David, depois o noivo, os convidados e até a cabeleireira. Todo mundo menos a única pessoa que realmente precisa ser o foco, a Leia. Ela não precisa de mais um escudo. Precisa de alguém que diga, você errou, mas ainda tem valor, e agora vamos lidar com as consequências, não fugir delas. É isso que apoio significa. Não esse texto enorme sobre como o mundo é injusto e todos estão errados. Deixe ela respirar. Deixe sentir o peso do que aconteceu. Ela tem 22 anos, não 12. Pare de defender. Comece a educar. Comentário 3. Ver outra pessoa se recuperar enquanto você ainda está preso é brutal. Mas, em vez de ajudar a Leia a processar isso, você a arrasta ainda mais para a comparação e culpa. A Marta cortou o cabelo e seguiu em frente. Só isso. O resto, os brincos, a atitude, a suposta obsessão, é projeção. A Leia construiu sua identidade em ser intocável e depois viu alguém que desprezava conquistar algo. Esse foi o gatilho, não a causa. Toda vez que algo dá errado, você aponta para Marta. Cabelo arruinado, Marta. Namorado foi embora, Marta. Reprovou nas matérias, Marta. Em que momento você diz, perdemos alguns sinais de alerta? Em vez disso, você transforma o problema em obrigação dos outros compreenderem, pisarem em ovos, carregarem a Leia em cada golpe enquanto se recusa a olhar como ela ficou tão frágil em primeiro lugar. E o David traçou um limite depois que você cruzou o 10. Ele não é cruel. Está exausto. Você não pode exigir que todos finjam que alguém que invadiu um casamento de branco e jogou bolo era apenas uma criança perdida precisando de apoio.
Você reescreveu a história tantas vezes que esqueceu quem começou. Comece a ajudá-la a assumir responsabilidade ou continue girando em espiral. Só não haja surpresa quando mais pessoas pararem de aparecer. Atualização 3. Esperei um tempo antes de escrever porque precisava ver o que realmente aconteceria quando o barulho diminuísse. Diziam que o tempo acalmaria as coisas. Não acalmou. Só reorganizou os danos. A Leia acabou voltando para a faculdade. Não foi uma decisão dramática, nem um momento de clareza. A terapeuta sugeriu um retorno gradual, poucos dias e interação mínima. A Leia não queria ir, mas também não queria ficar em casa sentindo-se paralisada. Disse que ficar afastada fazia parecer que o incidente do casamento era o fim da história dela, e não um capítulo que poderia superar. A primeira semana de volta foi difícil de maneiras que ela não antecipou. Ninguém a confrontou abertamente. Nenhum professor a chamou na frente da turma. Não houve gritos. Foi mais silencioso que isso. Ela sentia os olhares sobre si. Conversas paravam quando entrava nos ambientes. Pessoas cochichavam e fingiam que não. Alguns alunos com quem já tinha trabalhado simplesmente pararam de responder as mensagens. Grupos ficavam em silêncio quando ela escrevia. Alguém contou a história. Não em detalhes, mas o suficiente. Drama de casamento. A história do bolo. A prima. As pessoas acrescentaram seus próprios enfeites. O término não ajudou. Quando o namorado terminou, confirmou algo feio na cabeça dos outros, como se provasse que ela era instável. O cabelo da Leia também virou parte disso. Ela tentou assumir no começo, usou arrumado, disse a si mesma que era temporário. Mas ouviu alguém chamá-lo de estilo de gente surtada atrás dela durante uma aula de laboratório. Outra pessoa perguntou se ela tinha feito de propósito. Até perguntas neutras pareciam carregadas. Ela parou de prender, depois parou de arrumar completamente. O que dói é que Leia já não tinha muita base social ali desde o início. Nunca foi particularmente próxima dos colegas. Amigável o suficiente, mas não alguém para quem as pessoas naturalmente se aproximavam. Estudava sozinha, almoçava sozinha na maioria dos dias. Isso era aceitável quando estava bem academicamente e se sentia segura. Agora amplificou tudo. Não havia amortecedor, nenhum amigo a puxando de lado para perguntar se estava bem e ninguém dizendo para ignorar. Uma noite ela chegou em casa e disse: "Sinto que estou andando por um lugar onde todos já decidiram quem eu sou." Mais ou menos na mesma época, a escola me ligou. Disseram ter recebido uma reclamação alegando assédio direcionado ligado ao incidente do casamento. Não vou fingir que não tive participação nisso. Quando Leia mencionou colegas cochichando e a evitando, redigi uma mensagem formal explicando o que ela havia passado e como fofocas ligadas a um evento familiar fora do campus estavam afetando seu desempenho acadêmico. Achei que ajudaria a dar contexto. Em vez disso, deu errado. A escola abriu uma análise não sobre os alunos, mas sobre a Leia, sua conduta, suas ausências recentes, seu histórico acadêmico. Juntou tudo em um só lugar. Trabalhos não entregues, provas reprovadas do semestre anterior que ela tinha escondido de nós. Anotações de um orientador sobre questões interpessoais que eu nunca tinha visto. Leia se sentiu exposta de novo. Disse: "Eu não pedi para você fazer isso." Ela não estava errada. Eu estava tentando ajudar e piorou. Meu marido mal reagiu quando descobrimos. Apenas ficou quieto. Vai trabalhar, volta para casa, janta, assiste aos mesmos programas repetidamente. Não fala mais muito sobre o futuro da Leia. Quando perguntam como ela está, responde que está levando. Só isso. Sei que ele está de luto pela versão dela na qual acreditava tão intensamente. Acho que parte dele se sente tola por não ter percebido antes o quanto ela estava sofrendo. A família se afastou completamente agora. Sem mensagens, sem convites. Os feriados já foram planejados silenciosamente sem nós. Descobri por redes sociais de um primo que houve uma reunião no fim de semana passado. Não fomos mencionados. Não espero ser convidada para lugar algum tão cedo, se é que algum dia. As pessoas decidiram que somos demais, bagunçados demais, complicados demais para incluir. Procurei minha irmã mais uma vez. Foi breve. Disse que Leia voltou à faculdade e não está bem, e perguntei se talvez Marta poderia parar de comentar sobre ela, pelo menos por enquanto. Minha irmã respondeu que Marta não fala com Leia há meses e que quaisquer comentários que eu esteja ouvindo são especulação de terceiros. Disse que talvez seja a hora de eu aceitar que Leia não é o centro das ações de todos. Não respondi. O que mais me perturbou recentemente foi outra coisa. Leia mencionou quase casualmente que ouviu que Marta estava se inscrevendo em um programa de paramédica, algo próximo de resposta a emergências ligada a bombeiros. A coisa que Marta perdeu e agora parece estar rondando novamente. Leia riu quando contou, mas não soou natural. Disse: "Engraçado como isso funciona." Não sei se a Marta sabe o quanto isso doeu. Talvez não saiba. Talvez só esteja vivendo a própria vida. Mas para Leia soou como mais um lembrete de que Marta pode se reinventar, enquanto os erros dela a seguem até as salas de aula. Leia continua na terapia. Está tentando. Alguns dias são melhores que outros. Voltou a frequentar as aulas. Mesmo sentando no fundo e saindo cedo, não falou do cabelo ultimamente, o que me preocupa mais do que quando era obsessão. É como se tivesse parado de esperar se reconhecer. Não sei como será nossa família daqui para frente. Não sei se alguém nos verá da mesma forma novamente. Não sei se Leia terminará esse curso ou se terá que recomeçar em outro lugar, ou se médica virará algo sobre o qual ela falará no passado. O que sei é que isso reduziu nosso mundo.
menos ligações, menos lugares para ir, menos pessoas dispostas a ouvir nuances. Estou cansada. Meu marido está apenas sobrevivendo dia após dia. Leia tenta se manter inteira em um lugar que parece hostil, e eu estou no meio disso me perguntando como um almoço em família e um casamento conseguiram desfazer tudo o que pensávamos ser sólido. As pessoas quiseram saber como terminou. Não terminou. Comentários do Reddit. Comentário 1. A diferença entre sofrimento e consequência. Leia está passando pelos dois. Mas você continua fingindo que são a mesma coisa. Ela feriu pessoas. Zombou de alguém em um evento familiar, invadiu um casamento de vestido branco, insultou a prima da noiva, empurrou um bolo e depois tentou encobrir como se nada tivesse acontecido. O que ela sente agora, vergonha, isolamento, arrependimento, é o que surge quando ninguém ensina como lidar com estar errada. Ela nunca foi preparada para a resistência. Uma rachadura e tudo desmoronou. A escola não estava perseguindo ela. Os colegas não inventaram essa história. Ela carregou porque a tornou pública. E, sinceramente, as pessoas se cansaram. Seu marido se desligou. Sua família ficou em silêncio. E sua filha não confia mais em você depois que envolveu a escola pelas costas dela. Você não precisa de um bode expiatório. Precisa parar de rodear o problema fingindo que a sombra da Marta é a questão. Você criou alguém que não consegue funcionar em um mundo que não a idólatra. Quanto antes você e ela enfrentarem isso diretamente, menos sozinha ela se sentirá quando a próxima consequência chegar. Comentário 2. A história da Leia é o que acontece quando alguém ouve por tempo demais que ser especial significa ser intocável. Ela provavelmente foi a mais inteligente da sala por anos, mas ninguém ensinou a perder, a ser humilde ou a ouvir quando alguém diz isso me machucou. E agora o mundo não está aplaudindo e ela não sabe o que fazer consigo mesma. Você culpa Marta por tudo, pelo surto do cabelo, pelo colapso social e até por seguir uma carreira que sua filha um dia quis. Mas e se Marta apenas sobreviveu de um jeito que Leia não conseguiu? E se ela processou o trauma em silêncio e seguiu em frente enquanto Leia continuou cutucando o próprio até sangrar? A faculdade da Leia não está cheia de inimigos. Os colegas não cochicham por crueldade, só não querem ser arrastados para o caos emocional de alguém. As pessoas protegem sua paz. Leia não oferece isso agora. É compreensível estar de coração partido pelo seu filho. Mas não é certo transformar esse luto em teorias e caça às bruxas. Se Leia quiser realmente se recuperar disso, vai precisar de uma mãe que a ajude a crescer, não de alguém que fique marcando pontos por ela.